Na figura, ABCD é um quadrado e AGD, BEC e CDF são triângulos equiláteros. Quanto mede o ângulo GFE? Aqui temos então a figura do enunciado ampliada para facilitar a resolução e queremos descobrir o valor desse ângulo aqui que está em verde. Para isso, vamos observar então algumas propriedades que podemos tirar desta figura a partir das informações fornecidas no enunciado. Como os triângulos AGD, BEC e CDF são triângulos equiláteros, seus lados têm a mesma medida. E como eles compartilham uma medida de lado junto com o quadrado, todas essas medidas de lado são iguais. Assim, temos que os lados AD, DF, DG e DC têm a mesma medida. Utilizando esta informação, vamos tentar provar que os triângulos AFD, DFG e DGC são congruentes. Para isso, como já temos um par de lados iguais, para usar o caso LAL de congruência, basta provar que os ângulos ADF, FDG e GDC têm o mesmo valor. Para isso, note que, como o triângulo FDC é equilátero, então este ângulo FDC mede 60 graus. Daí, sendo a ABCD um quadrado, esse ângulo ADF vai medir 90 menos 60, que é 30 graus. Da mesma forma, como o triângulo ADG é equilátero, o ângulo ADG mede 60 graus. Assim, o ângulo ZDC também mede 90 menos 60, que é 30 graus. Portanto, esse ângulo FDG vai medir 90 menos 30 menos 30, que é 30 graus. Assim, concluímos que os ângulos ADF, FDG e GDC são congruentes e pelo caso LAL de congruência, esses três triângulos aqui são congruentes. Sendo eles congruentes, os segmentos AF, FG e GC também são congruentes. E da mesma forma, conseguimos provar que o triângulo ADF é congruente ao triângulo CFB. Pela simetria da figura, os triângulos GDC e GAB também são congruentes, já que o ângulo GAB vai ser também 30 graus. Assim, como os triângulos AGB, DFG e FCB são congruentes, os lados FB, BG e FG são iguais. Isso significa que o triângulo FBG é um triângulo equilátero. E dentro desse triângulo equilátero está o ângulo que desejamos calcular, que é o GFE. Pela simetria da questão, seria interessante descobrirmos alguma propriedade sobre esse segmento AE e, consequentemente, sobre o segmento EF. Observe que, traçando o segmento GE, como os segmentos AG e BE são paralelos e possuem a mesma medida, então ABGE é um paralelogramo. E mais ainda, sendo AB igual a BE igual a AG, então o GE também é igual a AB. Ou seja, isso aqui é um paralelogramo do qual os quatro lados possuem a mesma medida. Ou seja, é um losango. Num losango, as diagonais são sempre perpendiculares. Note aqui que neste losango, BG e AE são as diagonais. Como as diagonais de um losango sempre são perpendiculares, isso significa que esse ângulo aqui mede 90 graus, é um ângulo reto. Sendo um ângulo reto, isso significa que esse segmento FE é perpendicular a BG, ou seja, esse segmento aqui em azul, ele é a altura do triângulo equilátero FBG. Por consequência, além de altura, ele também é a bissetriz. Sendo a bissetriz do ângulo GFB, então esse valor do ângulo GFE é metade de 60 graus, que é 30 graus. Portanto, concluímos que o ângulo GFE mede 30 graus, o que corresponde à alternativa C. José empilhou 14 cubos com faces brancas ou azuis
conforme mostra a figura. Quantos desses cubos podem ter todas as faces azuis? Temos aqui a nossa figura, e essa figura é composta por 14 cubos. Veja que alguns cubos, eles nem aparecem aqui, por exemplo, embaixo desse cubo aqui, pode ter um cubo aqui que a gente não consegue ver, e tem que ter, porque senão ele ia estar flutuando, isso não pode acontecer. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que analisar quais podem ter todas as faces azuis conforme esta figura. Vejamos o seguinte, esses cubos aqui, eles têm algumas faces azuis e umas brancas, só que tem alguns cubos aqui embaixo que eles estão escondidos, ou só é mostrado uma ou duas faces. Vamos supor que, como essa face que aparece aqui, por exemplo, nesse cubo aqui de baixo, ó, se essa face que aparece aqui ela é azul, a gente não consegue ver as outras. Então pode ser que as outras também sejam azuis. Então, como queremos saber a maior quantidade possível de cubos que podem ter todas as faces azuis, vamos assumir que esse cubo aqui tem todas as faces azuis. Então, se eu quiser um cubo com todas as faces azuis. Aqui embaixo, como eu falei, deve ter um cubo escondido. E não sabemos as cores das faces desse cubo. Então vamos supor que todas são azuis para a nossa contagem. Vamos supor que também tem um aqui com todas as faces azuis. Agora aqui temos um monte de face branca, esse aqui também face branca. Agora aqui, ó, tem essa facezinha azul aqui, ó. Então essa facezinha azul pertence a um cubo. E a gente não consegue ver as outras faces. Logo, vamos assumir que todas as faces desse cubo aqui já são azuis. Então temos mais um cubo para a nossa contagem. Aqui, ó, temos mais um cubo que só aparece uma face. Vamos então assumir que todas as faces são azuis também, mais um cubo. E finalmente, escondido aqui, pode ser que tenha um outro cubo que a gente não consegue ver. Vamos assumir também que as faces desse cubo são todos azuis para a contagem. Então o maior número possível de cubos que podem ter todas as faces azuis é 1, 2, 3, 4 e 5 cubos. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa E, que finaliza esta questão.